Novidades no caso dos pacientes que perderam a visão naquele mutirão de catarata que aconteceu em Taquaritinga. Após a Justiça suspender todo tipo de cirurgia no AME da cidade, as autoridades agora buscam retomar a qualidade dos serviços, a confiança dos pacientes e a reparação das vítimas. Com 13 pacientes ficando total ou parcialmente cegos, o mutirão de catarata do Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga chamou a atenção de todo o país. Para o Ministério Público, houve uma quebra na confiança da população com relação à saúde pública e uma responsabilidade direta da Fundação Santa Casa de Franca, gestora do AME, e do Estado de São Paulo. O promotor de justiça tomou cuidado de, em primeiro lugar, recorrer a técnicos que analisassem cada atitude ou negligência médica. O Poder Judiciário acolheu todos os pedidos liminares que foram apresentados. Em primeiro lugar, a interdição judicial do Centro de Esterilização e do Centro de Cirurgias do AME de Taquaritinga até a correção de todas as irregularidades que foram identificadas e apresentadas pelas vigilâncias estadual e municipal. Além disso, pugnamos junto ao Poder Judiciário e que foi acolhido para que seja apresentado um plano de ação específico voltado para o fortalecimento dos protocolos médicos operatórios. Além disso, também, a Justiça acolheu o pedido de prestação integral e contínua de assistência a vítimas do evento. E não somente os serviços médicos, como inclusive transplante de retina, fornecimento de prótese ocular ou ainda lente escleral estética, mas também atendimento psicológico e psiquiátrico. O caso de Taquaritinga envolve uma doença muito comum. A catarata atinge grande parte da população brasileira. Mais precisamente, 25% daqueles que têm mais de 50 anos de idade. A parcela cresce para 47% entre o público de 65 a 75 anos e chega a impressionantes 73% das pessoas com mais de 80 anos. O hábito de atender os pacientes por mutirões não é o mais recomendado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ainda assim, o órgão decidiu formular um guia para ajudar nos procedimentos. O mutirão seria uma solução alternativa. O ideal seria que o SUS ou o Sistema de Saúde Suplementar funcionasse de tal forma que não houvesse a necessidade dessa alternativa. O melhor realmente é fazer tudo da forma mais rotineira possível, seja o local, a equipe, médicos bem treinados. Ter uma complicação, às vezes é um acidente, mas ter várias complicações no mesmo mutirão, geralmente a gente imagina que possa ter havido uma falha nos procedimentos. Agora, os 13 pacientes prejudicados estão aos cuidados do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Apesar do Ministério Público já ter conseguido avanços na Justiça, cada um deles tem direito a mover ações individuais para exigir indenizações ou reparações particulares. Além disso, todos os profissionais que atuaram no mutirão de Taquaritinga passam por investigação e podem responder criminalmente. A grande maioria das vítimas desse evento já firmou um acordo com o Estado com fins de obter uma indenização num montante específico que ultrapassa a casa dos R$100 mil para cada uma das vítimas e ainda o pagamento de uma renda mensal vitalícia entre R$ 1.800 a R$ 3.600. Por mais trágico que tenha sido, o mutirão de Taquaritinga serve agora de exemplo e não só para a macro-região. O próximo desafio para as autoridades é retomar a qualidade dos serviços e a confiança das pessoas. Não é difícil. Todos os procedimentos são protocolados de tal forma que haja muitas vezes um duplo ou triplo, uma tripla checagem do que está sendo feito. Então, por exemplo, a própria esterilização de material não é só seguir o que está no aparelho, mas também é colocado uma fitinha, algum marcador que mostra que aquele aparelho funcionou da forma correta. Então, em geral, como pilotar avião, né? A gente até usa o mesmo jargão de checklist, então tudo é feito de forma a se checar dupla ou triplamente para que o risco de algum acidente seja o menor possível.
Nós ouvimos também o secretário estadual de Saúde, que tem uma preocupação especial com o fato ocorrido em Taquaritinga. Fizemos um novo chamamento para administrar o AME de Taquaritinga. Esse chamamento ganhou a Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Todas as unidades que são gerenciadas pelo Oeste de Franca estão, nesse momento, sob fiscalização da Secretaria de Estado, avaliando todos, exigindo protocolos. Até agora não identificamos nenhum outro caso que levasse a uma outra intervenção da Secretaria, mas serviu para a gente de alerta e de uma fiscalização mais intensa. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Dr. Jorge Wilton Toledo, advogado, já ao vivo aqui com a gente. Vamos então entender melhor toda essa situação. Doutor, o que aconteceu lá naquele mutirão de catarata em Taquaritinga definitivamente não é culpa nem erro de apenas uma pessoa só ou uma instituição. A gente está falando então de um erro conjunto, né? Uma ótima tarde ao senhor, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao Felipe aí pela excelente matéria que ele fez. Realmente, né? Pelas falas que nós tivemos aí das autoridades relacionadas ao tema, tudo indica aí que houve uma falha sucessiva e recorrente aí nesse malfadado aí mutirão, né? Então, é necessário, da outra vez que nós estivemos aqui, nós pontuamos a necessidade de ter um procedimento administrativo imparcial, transparente, para atribuir e estabelecer a responsabilidade de cada um frente a esse caso lamentável que nós estamos vendo. Doutor, e na reportagem isso ficou claro, né? A intenção agora aí de recuperar a credibilidade das unidades de saúde, da secretaria, a credibilidade quando, né, o pessoal anunciar que vai ter um mutirão. E o que é essencial para que isso aconteça na visão do senhor? André, não basta ficar só no discurso, né? Então, é necessário mudar, aplicar os protocolos que, com certeza, deixaram de ser aplicados aí nesse caso. Talvez conseguir certificações de órgãos externos que atestem lá que os protocolos que estão acontecendo, que estão ocorrendo, estão de acordo com as diretrizes do Conselho Federal de Medicina. Então, não basta só ficar no discurso, né? Então, é necessário, então, repaginar tudo isso, verificar, né, após a conclusão do procedimento administrativo disciplinar, que eu espero, né, que já deu tempo mais do que suficiente para ser concluído, a partir de então ele servir como, digamos assim, um documento orientador para corrigir o que estava errado. E, principalmente, as diretrizes do Conselho Federal de Medicina e das especializações da área de... Bem, acho que nós tivemos uma perda de sinal, acho que já retomamos, acho que sim. Vamos lá, se já tiver, a gente já volta com o doutor, imagino que sim, nosso sinal já foi restabelecido. Doutor, e pegando já o gancho do que o senhor acabou de falar aí, até adotando, né, medidas que sejam oriundas do Conselho de Medicina, do Conselho de Oftalmologia, inclusive o próprio Conselho de Oftalmologia não recomenda tantos mutirões assim. Quando a gente tem um mutirão é porque está faltando gestão nas cirurgias lá na ponta, né? André, é aquilo que nós cansamos de falar, né? As estatísticas mostram. É recorrente que esse problema relacionado à catarata ele vai atingir uma boa parte da população. E aí eu faço apelo aos gestores. Qual é a dificuldade? Se tem dinheiro, porque o poder público tem, ele é o único que ele faz o seu orçamento com base daquilo que ele necessita e depois ele vai atrás da arrecadação, diferente de nós. Qual é a dificuldade de fazer um bom planejamento para fazer um atendimento individual? Porque se acontece uma situação dessa, a base individual vai ser ruim, mas vai envolver apenas um paciente. Agora, no mutirão, se acontece uma circunstância dessa, quer dizer, você coloca em risco um coletivo de pacientes que foi atendido naquele dia. Então, é claro que isso não é o ideal. Então, o que falta é planejamento. Doutor, existe agora todo um trabalho aí para tentar reparar essas vítimas que infelizmente perderam a visão. E aí eu pergunto para o senhor, existe reparação suficiente para quem perdeu a visão, doutor? André, qual é o preço de enxergar seu filho, enxergar sua esposa, enxergar seu pai, enxergar sua mãe? Qual é o valor disso? Não tem, né? O que a gente tenta no direito são instrumentos para tentar minimizar isso. De que maneira? Seguindo dois parâmetros. Primeiro,
tentar reparar economicamente aqueles que sofreram um prejuízo desse, que, ao meu ver, é imensurável, não dá para quantificar qual é o valor, e que sirva também de uma base pedagógica, né? Um processo pedagógico, para aqueles que erraram, não voltem mais a errar. Mas, infelizmente, André, é o máximo que a justiça consegue chegar. É tentar, digamos assim, recompensar um pouco a dor, o sofrimento, a dor moral, a dor espiritual de ter perdido um órgão tão importante, e também que sirva de exemplo para aqueles que incorreram no erro, não repeti-los. Então, esse digamos assim, é a dinâmica pedagógica da reparação, mas que, de fato, nunca, jamais vai atingir o prejuízo que essas vítimas experimentaram. Dr. Jorge Wilton Toledo, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente. Um abraço e até a próxima, doutor. Um abraço, André, um abraço à família Clube aí. Bom trabalho para vocês. Obrigado, doutor. Ótimo fim de semana ao senhor.